O que você acha de uma tecnologia que ajuda a levar ideias de negócio mais rápido para o mercado, reduzir o custo com o desenvolvimento e ainda realizar melhorias com maior agilidade? Ah, isso muda o mundo. E aí, como vai? Vini Pereira aqui. E antes de tudo, eu queria agradecer muito a interação que vocês tiveram no meu primeiro vídeo. Muita gente veio falar comigo, contar de ideia, projeto, transição de carreira, muita coisa legal que eu não sabia. Também me motivaram muito a continuar produzindo conteúdo. Isso realmente dá uma baita força. Mas foi disparado o maior interesse das pessoas que vieram falar comigo, saber mais sobre o que é o no-code. E pensando nisso, hoje eu estou começando uma série de vídeos para falar sobre o conceito, o impacto disso nas nossas vidas, as principais ferramentas no code, o que eu uso, enfim, muito mais. Eu tenho certeza que você não vai querer perder. Fica aí. Outro recado que eu preciso dar é que para esse vídeo eu me inspirei muito em um vídeo do Renato Assi, simplesmente um monstro do no-code no Brasil. Então eu vou deixar o link para o vídeo completo dele aqui embaixo na descrição. É uma aula, simplesmente uma aula de 1 hora sobre o que é no-code e toda a visão dele sobre o assunto, beleza? No último vídeo, quando eu estava explicando sobre a minha transição para a área de tecnologia, eu cheguei a citar o que para mim é a definição de no-code. Mas bora relembrar? Bom, acaba sendo até bem autoexplicativo, mas no-code é o desenvolvimento de aplicativos sem código. Isso é meio óbvio, então eu gosto de complementar dizendo que também aproveitar elementos e ações que já são disponibilizados de uma maneira visual para criar aplicações. E aí eu falei do exemplo do Excel, em que você pode ter um projeto que você vai customizar ele inteiro, desde os dados que vão ser armazenados na planilha, até como eles vão ser processados com fórmulas, como você vai conectar abas dentro do seu projeto, e como você vai mostrar esses dados de maneira visual com gráficos, por exemplo, um dashboard. E você consegue fazer tudo isso sem ler uma linha de código. Mas, por incrível que pareça, o Excel é construído com uma linguagem de programação. E por isso, o Excel, por trás dos panos, se parece mais ou menos com isso daqui. O que não deixa de ser um amontoado de código. Mas concorda que ele facilita muito o seu dia a dia só por ter essa abstração e você não precisar lidar com esse código para criar suas próprias soluções aí no seu trabalho? Tá, mas quais são as principais diferenças entre um projeto no-code e um projeto code, de programação tradicional? Primeiro, em um projeto no-code você vai usar muito mais o seu mouse, selecionando elementos, arrastando eles para a tela, organizando e formando a sua interface de uma maneira visual. Enquanto que, num projeto de programação tradicional, você vai usar o teclado na maior parte do tempo para justamente escrever as linhas de código e dar as instruções para a máquina. Segundo ponto é que com o no-code você vai usar muito da linguagem humana mesmo para dar instruções para que a plataforma monte o seu aplicativo. E você vai criar o que está aqui na parte esquerda da tela, que é quase como um fluxograma daqueles que a gente está acostumado a lidar no contexto de negócios mesmo, onde você tem passo a passo as instruções do que você está tentando criar de lógica ali. Já com o code, se você quiser fazer algo semelhante, com essa lógica de passos, decisões e condições, você vai precisar usar o que é chamado de if statement, que é esse agrupamento de código que está no seu lado direito da tela. Terceiro ponto é que com o no-code, geralmente a máxima, o que você vê é o que você recebe e funciona. Isso quer dizer que conforme você for arrastando elementos para a tela, dimensionando eles e organizando, a interface que você vai ver tomando forma é a mesma que o usuário vai usar. Então você consegue tomar decisões sobre a estética daquilo, se está funcionando, se você precisa incluir ou tirar elementos. Enquanto que no code, você vai estar a maior parte do tempo olhando para uma tela preta, o que dificulta bastante visualizar qual vai ser o produto final daquilo que você está construindo. Claro que para desenvolvedores experientes, isso não é tanto um problema. Ele já consegue ver qual vai ser o impacto daquela linha de código que ele está colocando ali no script. Mas, para quem está começando, isso é bem difícil e por muitas vezes desmotivador. Realmente, esse negócio do no-code parece ser maravilhoso. Mas como que isso é possível? O primeiro ponto que precisa ser entendido é que o código não deixa de existir só porque você está vendo esses módulos de maneira visual na tela. Então, nesse exemplo aqui, se você pudesse ter uma visão de raio-x dentro desse módulo e olhasse nesse segundo passo de enviar e-mail,
você veria algo mais ou menos assim, que é o que acontece de fato nos bastidores, para que isso seja enviado de fato. Então, é quase como se a gente pudesse fazer uma analogia com o Google Tradutor, que traduz o idioma para você conseguir entender, mas ele não muda o idioma de origem. Se você está traduzindo de chinês para português, ele não vai mudar o idioma da mensagem original, mas você vai conseguir entender por meio desse input-output da tradução. E falando em chinês, vocês conhecem a história do presidente americano que decidiu aprender mandarim só para fazer uma visita importante à China? Eu também não conheço, porque essa história não existe. Os presidentes, quando vão fazer esse tipo de visita, utilizam intérpretes. E sabe o que é 1%? É a população dos Estados Unidos que fala mandarim. Tá, mas o que isso tem a ver, né? Bom, agora vamos fazer aqui uma analogia. O Emanuel Strashnov, que é o fundador de uma ferramenta no-code chamada Bubble, que eu mostrei algumas telas atrás, ele escreveu essa frase aqui em um artigo dele. Porque nos tempos modernos que a gente está vivendo hoje, a gente ainda está esperando que as pessoas aprendam a falar a língua dos computadores. A gente não deveria estar ensinando os computadores a falar a língua das pessoas? Nesse mesmo artigo, ele fala que, na opinião dele, as pessoas não deveriam precisar aprender a programar. A verdade é que só 0,4% do mundo sabe alguma linguagem de programação. E aí eu pergunto, será que você não está tentando ser o presidente aprendendo mandarim quando você deveria estar usando o intérprete? E nesse caso aqui, o intérprete é o no-code, que conecta as pessoas que não sabem programação com a tecnologia. Concorda? Agora, outra coisa que faz com que o no-code seja possível, talvez um dos pontos mais importantes disso tudo, é ter um time de programadores geniais, criando cada vez mais módulos, melhorando cada vez mais essas ferramentas no-code e pensando em tudo para quem não sabe programar. Nessa postagem aqui do Twitter, o próprio Emanuel Strashnov levou o time dele de quase 70 membros para um encontro de fim do ano em Miami. E assim, cara, eu acho que esses caras, programadores que fazem isso possível, têm mesmo que ser muito bem remunerados, mais do que são até agora. Tem que ir para Miami 3, 4 vezes por ano, porque realmente são eles que fazem essa roda girar, o mundo no code ser possível. E mais do que isso, eu quero falar sobre uma coisa aqui que eu acho bem importante. Existe até uma certa treta aí entre no-code e code. Muito programador torce o nariz quando ouve falar em no-code. Mas isso é uma polêmica, é algo para um outro vídeo. O que eu queria só deixar aqui de ideia para esse vídeo é que os programadores mais inteligentes vão crescer junto com o no-code. Eu tenho certeza disso. E para ilustrar, eu queria mostrar aqui o que para mim é uma escada da habilidade do desenvolvedor, do nível de experiência e de maturidade de um desenvolvedor. No primeiro degrau está aquele desenvolvedor que sabe pouco e torna tudo mais complexo. Ele até usa isso como uma forma de autodefesa para ele. Ele tenta deixar tudo em volta dele mais complexo e menos acessível. Muitas vezes isso atrapalha inclusive o próprio time de desenvolvedores que trabalha com ele. Tá, depois disso, o desenvolvedor consegue romper essa barreira e evoluir. Ele começa a causar impacto com as coisas simples. Ele facilita a cooperação, ele facilita a manutenção dos projetos, ele facilita com que desenvolvedores que estão entrando no time entendam o que ele construiu naquele aplicativo, naquele projeto onde ele trabalhou. Um terceiro degrau aqui seria o desenvolvedor considerado sênior, porque além de entregar a parte técnica, ele também consegue entender do negócio. De repente tem uma reunião ali de igual para igual com um cara de vendas, de marketing, de RH, e entender as metas do negócio. E além disso, ele ainda treina mais pessoas para serem tão boas ou até melhores do que ele. Isso gera um impacto multiplicado dentro do negócio. E o quarto degrau vai ser um desenvolvedor quase que semideus. É justamente esse cara inteligente aqui que vai crescer junto com o no-code. Que imagina o impacto para um negócio de ter um time de engenheiros de software criando ferramentas que pessoas normais podem construir outras soluções com elas. As suas próprias soluções para departamentos de marketing, de RH, coisas que vão se adaptando à própria regra de negócio da empresa. E mais do que isso, os caras que tiverem essa visão aqui para mim, eles vão virar o próprio Tio Patinhas nadando na grana aqui. Porque tem um potencial de mercado muito grande para endereçar com essas soluções aqui. Eu não posso deixar de falar aqui das parcerias que as plataformas de no-code fazem com gigantes da tecnologia
para que a gente não tenha que se preocupar com algumas coisas que dariam muita dor de cabeça. Hein? Por exemplo, banco de dados, hospedagem na nuvem, segurança aqui, certificado de segurança SSL, sistema de envio de e-mails. Tudo isso já é negociado pelas próprias plataformas de no-code com Google, Amazon, SendGrid, todas essas empresas gigantes, para que eles tenham volume, uma boa negociação, facilidade para o usuário. E agradeça, viu? Porque se não fossem essas parcerias, você ia ter que participar daquelas discussões como tá hospedado no GCP, Azure ou AWS. O envio de e-mail vai ser SendGrid, Sendinblue ou Postmark. Putz, a gente não conseguiu evoluir com o desenvolvimento do seu aplicativo porque a rebimboca da parafuseta do ZPTO caiu. O tipo de coisa que dá arrepio no empreendedor. E outra coisa que me dá arrepio só de pensar é que você chegou aqui, não é inscrito e não curtiu o vídeo. Então dá essa moral aí, senão o cara da TI vai aparecer no seu sonho e vai pedir para você abrir outro chamado. Você já deve ter percebido a importância do no-code e até ter tido suas próprias ideias aí de como ele pode mudar o mundo da tecnologia que você conhece hoje. É de fazer a dona Montenegro chorar de alegria mesmo. Mas deixa eu contar alguns pontos que, na minha visão, vão fazer com que o no-code mude não só o mundo da tecnologia, mas o mundo mesmo. Ele vai colocar mais pessoas no mercado de tecnologia. E como essas notícias recentes que eu selecionei mostram, a demanda está altíssima, muito maior do que a oferta. Durante a pandemia, cresceu 681% a procura por profissionais de tecnologia. E os poucos desenvolvedores que a gente tem são fortemente assediados por Estados Unidos e Europa. E essa última aqui, que para mim é a melhor. A TI precisa de diversidade para suprir a déficit na área. Que é maior diversidade do que conseguir trazer profissionais de outras áreas com outros backgrounds para a TI? Vai colocar mais negócios no mercado. E talvez negócios que nem existiriam se não houvesse uma alternativa de tecnologia mais barata. Estou falando aqui de negócios de nicho, regionais, aqueles que as grandes empresas nem estão interessadas, seja porque elas não enxergam mesmo, ou porque não têm a receita que elas precisam para viabilizar aquilo dentro da estrutura gigante que elas têm. Eu selecionei aqui alguns exemplos que não necessariamente foram construídos com no-code, mas poderiam muito bem ser. É justamente disso que eu estou falando. Olha o primeiro, uma startup brasileira especializada em cidadania europeia que fatura 20 milhões. Isso é um nicho e muitas vezes relacionado a algo regional também. É o tipo de coisa que não atrai os olhos de grandes empresas, gigantes da área, mas tem um potencial de receita muito bom para empresas menores. Esse segundo exemplo aí de startup que quer ajudar os pet shops locais a competir com as grandes redes. É o tipo de coisa que não atrai as grandes empresas, mas que por meio de uma tecnologia como o no-code pode fazer um bem danado para a economia. E esse terceiro exemplo aí, startup de grávidas para grávidas, que criaram um aplicativo para acompanhar as mulheres que querem engravidar, as que estão grávidas e as que já tiveram filho. Nem preciso falar que isso é um baita de um nicho, né? E o meu ponto favorito, que é justamente a combinação desses dois que eu acabei de falar. O no-code como uma ferramenta de transformação econômica e social. Espera aí que eu vou explicar. Pensa em um país como o nosso, ainda tem muita gente com dificuldade de acesso à educação básica. Quem dirá linguagem de programação? O no-code pode ser o primeiro contato com lógica de programação, criação de produtos digitais para milhões. Pensa nos talentos que isso pode alcançar. Agora imagina as ideias que jamais sairiam do papel e que podem virar sustento de famílias. Não só das que vão criar negócios, como aquelas que vão ser empregadas por essas pessoas. E aí pensa na interação entre pessoas, negócios, setores da economia. Como que isso pode mudar a comunidade onde você está hoje? E então pensa no impacto dessas comunidades para lugares, países que nem estavam no mapa da tecnologia. Vai dizer agora que isso não pode mudar o mundo? Bom, eu vou te falar que eu nunca me deparei com algo que me desse tanta certeza de que pode mudar o mundo. Isso é o que chamo de propósito? Sei lá, mas me dá muita intuição e energia para continuar, então tá valendo. No começo eu falei sobre uma sequência para os próximos vídeos. Provavelmente 4, falando sobre temas relacionados ao no-code. Foi isso que eu pensei por enquanto, mas depois a gente vê o caminho que a conversa leva. Parece legal? Para ficar sabendo quando os próximos vídeos saírem, você pode ativar aquele sininho que fica aqui embaixo, do lado do botão de inscrição. E se você curtiu muito o conteúdo mesmo, compartilhe com aquele teu amigo que pode curtir e ter esses insights.
Vamos nessa, até a próxima.